Salve rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo. E antes de começar, já sabe né? Tem uma galerinha espertinha que tá assistindo, curtindo o conteúdo, mas não tá deixando o like e nem se inscrevendo. E aí meu mano, fortalece aí. Eu sei que tu consegue, tu é brabo demais. Então clica no botão, deixa o like, se inscreve e bora juntos fazer essa família crescer. Agora sim, bora pro vídeo. Notícias de última hora na Babilônia anunciavam que a Guilda Dragão Negro havia decidido atacar o 40º andar da torre. Eles estavam confiantes e prontos para mostrar as habilidades de uma guilda de primeira classe. Porém, mais uma vez, a Dragão Negro falhou em se tornar a primeira do mundo e retornou de mãos vazias. A razão era a mesma de sempre, o caçador número 1. Mais uma vez, o Imperador das Chamas havia derrotado o chefe sozinho. Um repórter o abordava. Olá, Imperador das Chamas. Sim, o que você quer? Sem nenhuma falha, mais uma vez você alcançou um novo recorde. Desde o aparecimento da torre até agora, o senhor ainda é o único que conseguiu derrotar um boss sozinho. Você tem algo a dizer? Ele pegava o microfone da mão do repórter e falava em tom irritado. Já chega. Por que você não muda essa merda de título primeiro? Eu estou falando de Imperador das Chamas. Por que não usam o meu nome em vez desse apelido ridículo? Que tipo de nome é esse? É o mesmo que me chamar de Praga. Isso é vergonhoso pra caralho. O protagonista assistia tudo pela televisão, sentado na cama. Pensava consigo mesmo. Eu o invejo, por ser capaz de dizer o que quiser. Na tela, o imperador continuava. Eu vou achar o cara que me deu esse apelido e vou torturá-lo. Eu sinto muito, senhor, dizia o repórter, constrangido. Enquanto isso, comentários surgiam na transmissão ao vivo. O mundo inteiro está assistindo. Ele deveria tomar cuidado com o que fala. Por que sua nacionalidade importa na torre? Honestamente, não vejo nada de errado com sua personalidade. Ele já é um caçador de nível lendário. O protagonista murmurava. Eu quero ser igual ao Imperador das Chamas. Outros comentários pipocavam. Caralho, você é fã do Imperador das Chamas? Você realmente está defendendo isso? Eu só estou apontando os fatos. Quem não sabe quem ele é? As empresas de transmissão já sabem disso, mas ainda permitem. E ele insistia em pensamento. Eu quero ser igual ao Imperador das Chamas. Mais mensagens surgiam. Eu não sei como a Santa ainda consegue sair com ele, com essa personalidade. É por isso que ela é chamada de Santa. O quê? A Santa está saindo com o Imperador das Chamas? Sim. Meu amigo é um caçador e disse que os viu juntos. O protagonista repetia quase como um mantra. Eu quero ser como o Imperador das Chamas. Outros comentários apareciam em seguida. Do que você está falando? A Santa é minha amiga e disse que isso não é verdade. E ele continuava insistindo. Eu quero ser como o Imperador das Chamas. No momento seguinte, digitava de forma frenética, como um louco obcecado, repetindo a mesma frase sem parar. Eu quero ser como o imperador. Ele pensava em voz baixa. Deve ser bom ter todo mundo interessado no que você diz. Eu ouvi dizer que ele tem um monte de riquezas. Eu tenho tanta inveja. Na televisão, o imperador voltava a se irritar. Você ainda está me chamando de imperador? Já disse para me chamar pelo meu nome. O protagonista refletia. Se esse mundo fosse um mangá, uma pessoa como ele definitivamente seria o personagem principal. E eu seria apenas um figurante. O repórter prosseguia com a entrevista. Senhor Yozu, há diversos aspirantes a caçadores que se inspiram no senhor e dão o seu melhor. Despertar logo após entrar na torre, pouco antes dos 20 anos. Derrotar um chefe que a Guilda Dragão Negro tentou vencer por 10 anos em menos de um mês. Um caçador que é, literalmente, uma lenda. Por favor, diga aos seus fãs qual é a chave do sucesso em uma frase. Ele suspirava antes de responder. Beleza, eu realmente vou só dizer algumas palavras, então cabe a vocês entenderem. Aqueles que irão ser sucedidos, serão sucedidos. Mas não entrem no meu caminho. Mesmo que você se torne um sucedido, se entrar no meu caminho, eu vou te matar. Ele se virava enquanto flashes de câmeras estouravam ao redor e pessoas gritavam seu nome. O que você quer dizer com isso, Imperador das Chamas? Questionavam alguns. O repórter encerrava. Com isso,
estamos terminando a transmissão. Para os espectadores que estão assistindo, o protagonista fechava o notebook e começava a chorar, murmurando: eu estou louco. É realmente de boa ignorar as pessoas quando você se torna tão grande? Foi o repórter que estava sendo ignorado, mas eu senti como se fosse eu. Se eu tivesse uma habilidade decente igual ao Imperador das Chamas, eu não estaria vivendo nessa merda de estúdio, não seria subestimado por ser o pior dos caçadores, um classe F sem nenhuma habilidade. Mas que droga! Eu quero me tornar alguém como o Imperador das Chamas. Como eu tenho inveja, eu quero ter sucesso com minhas próprias habilidades também. Mas, quão bom seria se as habilidades do Imperador das Chamas fossem minhas? De repente, um brilho intenso atravessava sua janela. Ele olhava aquilo ainda chorando e pensava. E isso é, sua mente trazia uma lembrança. Uma cena que eu vi milhares de vezes em vídeos. Poderia ser uma carta de habilidades? Um sistema surgia diante de seus olhos com mensagens. Uma inveja desagradável que ainda está para ser descoberta na história. Confuso, ele arregalava os olhos. O quê? A voz do sistema prosseguia. A torre, agoniada pela sua inveja desagradável, lhe envia uma habilidade. Mas o quê? Espera. Reagia em choque. Pensamentos vinham à mente, de vídeos que já havia assistido. O sistema continuava. A torre te elogia por suas conquistas. Ele ainda chorava, mas seus pensamentos se misturavam à euforia. Isso é diferente do que eu vi nos vídeos. Por que eu deveria me preocupar? Eu acabei de receber uma carta de habilidade. Esse é o momento que eu estive esperando. Desde que eu cheguei aqui, no topo de tudo, uma carta dourada surgia diante dele. Ele avançava para pegá-la, com o coração acelerado. Ele pensa uma habilidade de rank S. O sistema confirmava, gerando uma carta de habilidade. A carta revelava seu nome. Eu quero ser igual a você. Uma habilidade de rank S com um efeito cruel. Ela ativa automaticamente após a morte. Depois de morrer para o inimigo, você pode copiar uma de suas habilidades e torná-la sua. Você não pode copiar uma habilidade de alvos que já te mataram anteriormente. Habilidades são copiadas aleatoriamente. Contudo, você morre. Ele encarava aquilo em choque, com o coração apertado. Eu posso copiar uma das habilidades de alguém que me matar, e essa habilidade se tornará minha. Contudo, eu vou morrer? Mas que droga de habilidade é essa? A cena mudava e uma explicação era dada. A torre apareceu de repente em nosso mundo, visível no horizonte de onde quer que se estivesse. Aqueles que não tinham nada a perder foram os primeiros a colocar os pés lá para ver o que havia dentro. Cada andar da torre estava cheio de monstros de outro mundo, e habilidades começaram a aparecer para os poucos visitantes selecionados pela própria torre. Quando as novidades se espalharam, muitos se reuniram na torre e começaram a caçar os monstros. Uma vez, ele viu o Imperador das Chamas lutando nos campos de caça. A imagem cortava para a reportagem e o entrevistado continuava. Ele segurava uma lança flamejante e parecia estar dançando, como o Natarajá, encarnação de Shiva. Em um balcão, um senhor mexia na televisão e alguém dizia: "Senhor gerente, será que podemos assistir a outra coisa?" O gerente falava: "Agora que começou a ficar bom." Na televisão passava: "Apesar de alcançar o primeiro lugar no ranking, ele não mudou nada. É bom ver alguém corajoso de verdade." O gerente olhava para o homem deitado na mesa e falava: "Você não gosta do Imperador das Chamas?" Ele respondia: "Não, não é isso. Tem pessoas por aí com vidas tão boas. Então por que a minha é uma merda?" O gerente pensava: "Que pinguço chato." O protagonista continuava: "Me escuta aqui. Ontem eu recebi uma habilidade de rank S, mas que tipo de habilidade de merda te mata quando você usa? Nem reportei isso para a Associação de Caçadores ainda, sabe? Tenho vergonha de contar para qualquer um que minha habilidade é um lixo." O gerente se irritava: "Vai vomitar lá fora." Do lado de fora, o sistema aparecia mostrando o ranking diário dos caçadores. Ele colocava a mão no rosto e dizia: "Parece que minha cabeça vai explodir." Então escutou um grito e se virou para o lado. Aproximou-se de um beco e viu o Imperador das Chamas conversando com uma mulher. Ela dizia: "Por favor, saia da frente, Senhor Imperador das Chamas. Por que você, do nada?" Ele a interrompia: "Você é uma ótima atriz. Se alguém estivesse nos vendo agora, diria facilmente que você é a vítima que,
Senhora Santa. Eu envenenei a sua bebida com ácido de estômago de basilisco, o mesmo veneno que você planejava usar em mim. Ele jogava o frasco fora, se aproximava mais e falava: sério, se não fosse por minha habilidade, as coisas poderiam ter dado muito errado. Enquanto o frasco quebrava, ela dizia: isso foi um mal-entendido, Senhor Imperador das Chamas. Eu só queria ir em uma raid na torre com você, como companheiros de equipe. Ele dizia: foi o que pensei também, mas eu estava errado. Por favor, vamos resolver isso no diálogo, é só um mal-entendido. O protagonista, ouvindo aquilo, pensava: o quê? Aqueles dois não estavam namorando? Então não era verdade? Que tipo de casal tem uma conversa como essa? Ele colocava a mão no pescoço dela e dizia: conversar parece bom para mim, seria bem cavalheiresco da minha parte, porém eu decidirei as regras dessa conversa. O protagonista continuava pensando: uma briga entre alguém que quer matar e alguém que não quer ser morto. Ele prosseguia, segurando-a pelo pescoço: sou eu quem fará as perguntas. Você só precisa responder balançando a cabeça. Tenho uma habilidade de detecção de mentiras, então não ouse mentir para mim. Se for honesta, durante nossa conversa, posso pensar em te dar o antídoto. Me responda, quem te pediu para me matar? E ela, assustada, respondia: foi a bruxa do dragão negro. Ele apertava ainda mais o pescoço dela e dizia: foi o que eu pensei. Esse tipo de pessoa é o herói que a humanidade precisa agora. Então passe bem, Santa Isabelle. Ele começava a queimá-la enquanto ela gritava de dor. O protagonista, vendo aquilo, pensava: um herói? Esse cara é um assassino psicopata. Saiu correndo. Em seguida, pisou em uma garrafa e pensou: eu preciso fugir daqui agora. Olhou para trás e viu o Imperador das Chamas olhando para ele. O Imperador dizia: achei que tinha me livrado de todos os ratos da redondeza, mas parece que ainda sobrou um. Enquanto corria, ele pensava: esse é o olhar de um assassino. A Santa não foi o primeiro homicídio dele. Quantas pessoas ele matou até agora? 1 dúzia? 100? Ou ainda mais? Ele então caiu no chão. Olhou para trás sem entender o que aconteceu e de repente disse: meu pé. O Imperador se aproximava e ele gritava de dor, desesperado. Em seguida, implorava: por favor, poupe minha vida. O Imperador dizia: você não deveria ter corrido. Ele continuava implorando: poupe minha vida, Senhor Imperador das Chamas, por favor. O Imperador dizia: será que você viu aquilo? Ele chorava e falava em desespero: não, eu não vi nada, não vi nada mesmo. O Imperador se agachava e dizia: o que foi que você não viu? Além de me chamar de Imperador das Chamas, você esteve no lugar certo, na hora certa, e não viu nada? Ele o pegava pelo pescoço e continuava: você foi bem convincente. Se eu fosse um pouco idiota, teria acreditado em você. O protagonista dizia: eu não vou contar a ninguém, por favor. O Imperador em seguida dizia: se não quiser acabar como a Santa, responda direito. O protagonista olhava para ele e pensava: é um demônio. O Imperador então dizia: quem te enviou? Você também é da Guilda Dragão Negro? Ele começava: eu, mas então pensava: o mundo ficou obcecado por alguém como ele? Na sequência dizia: a habilidade de detecção de mentiras. O Imperador olhava, e o protagonista continuava: eu ouvi que você tem isso. Se usá-la, você saberá que não sou nada. O Imperador olhava novamente, e o protagonista seguia: isso foi mentira, não? Então, sem nenhuma certeza, você a matou? Só porque ela era um pouco suspeita. O Imperador então o soltava, jogando no chão, e dizia: ei, como ousa falar palavras tão duras? Quem eu pareço ser para você? A Santa tentou mesmo me matar. Se eu não tivesse matado ela agora, teria sido envenenado amanhã. E o protagonista dizia: como você soube disso? Ele respondia: eu só sei, tenho meus contatos. E já que está falando sobre o detector de mentiras, acho que você é mesmo inocente. Ele colocava a mão na cabeça do protagonista, e o protagonista dizia: obrigado, obrigado por acreditar em mim. De repente, ele começava a canalizar uma chama na palma da mão enquanto dizia: porém, você já viu coisas demais. O protagonista implorava para ele não fazer isso, e ele continuava: por isso, vai ter que morrer. E lembre-se, meu nome é Yozu.
e adeus. Então se ouviu alguém chamar Qui-Gon. Já que seu nome é Gon, você deve se dar bem no confucionismo. O garoto respondia, sim, diretor. Outros pensamentos surgiam, eu não quero morrer assim. O sistema aparecia mostrando o protagonista deitado no chão. E ele pensava, por que eu tive que morrer assim? Não, por que eu tive que viver assim? O sistema mostrava uma mensagem, as condições para a ativação da habilidade foram concluídas por sua morte. Ele continuava pensando, poderia ter vivido um pouco melhor. O sistema avisava, copiado, habilidade aleatória do caçador Yozu, criando carta de habilidade. Enquanto isso, o protagonista pensava de novo, tenho o direito de viver uma vida melhor. Ele olhava para cima e dizia, um brilho dourado? O sistema avisava, por favor, escolha uma carta de habilidade. Ele levantava a mão em direção às cartas e pensava, se eu receber só mais uma chance, só mais uma. A seleção era completada e a habilidade havia sido copiada. Ele abria os olhos e a imagem mostrava uma entrevista. O jornalista dizia, notícia diretamente da Babilônia, reportando ao vivo. A Guilda do Dragão Negro começou uma raid para o 40º andar da torre. Eles não tinham falado que, dessa vez, iriam mostrar do que uma das melhores guildas era capaz? Infelizmente, voltaram de mãos vazias mais uma vez. O protagonista se levantava, assustado, perguntando-se o que tinha acontecido. Olhou para o lado e viu o imperador no noticiário, enquanto o jornalista dizia, o Imperador das Chamas derrotou o chefe sozinho novamente. Então ele se perguntava, o que está acontecendo? Quando eu voltei para casa, ele verificava o celular e as notícias. O Imperador dizia no vídeo, por que estão me chamando por um nome tão ruim, sendo que eu tenho o meu próprio nome? Droga. O protagonista olhava aquilo assustado e se questionava, por que todo mundo está falando as mesmas coisas que falaram ontem? Um momento atrás. Ele dizia na sequência, carta de habilidades, abri, verificava e comentava, uma é a pior habilidade do século, e isso aqui, sem chances. Essa é a habilidade do Imperador das Chamas, que copiei quando morri. A habilidade era mostrada. O nome dela era Relógio do Retornador. Rank S. É uma habilidade ativada automaticamente no momento da morte. Você voltará 24 horas no tempo no momento da sua morte. Suas memórias e experiências serão preservadas quando retornar. Porém, existirá uma penalidade equivalente ao seu rank. Habilidade copiada de Yozu. Ele se perguntava, eu automaticamente voltei para o dia anterior ao da minha morte, e minhas memórias e experiências também são mantidas? Então o segredo para se tornar um caçador lendário era isso? Foi por isso que ele matou a santa? Ele lembrava do imperador dizendo, eu só sei, tenho meus próprios contatos. E voltava a pensar, é porque ele foi envenenado pela santa no dia seguinte, e até mesmo eu que era inocente. O entrevistador dizia, então, para acabar a entrevista, posso te pedir para falar uma última coisa para o público? No fim das contas, aqueles que são destinados ao sucesso irão alcançá-lo. Mas mesmo que sejam bem-sucedidos, não venham procurar problema comigo, ou vocês morrerão. O protagonista pensava, frustrado. Morrer? Vejamos quem é que vai morrer dessa vez. De repente, escutava uma gritaria. As pessoas gritavam fogo do lado de fora. E alguém dizia, o que vamos fazer? Vamos logo fazer alguma coisa e apagar esse fogo. O protagonista olhava e pensava, esse lugar onde vivo é diferente do mundo externo. Uma cidade feita por pessoas que entraram na torre para se tornarem caçadores. O primeiro andar da torre. Ele saía correndo em direção ao fogo e se perguntava, que horas são? Olhando no celular, pensava, já está quase na mesma hora que me embebedei ontem. O fogo foi começado pelo Imperador das Chamas para destruir as evidências do homicídio, e as pessoas gritavam, quem tiver habilidade de água, usem agora. Isso aí, se coordenem uns com os outros. Uma mulher aparecia dizendo, a Guilda do Dragão Negro tomará o controle temporário de tudo aqui. Pessoal, por enquanto sigam as nossas ordens. Essa era a mestre da Guilda Dragão Negro, a Bruxa Negra, de rank 2. O protagonista continuava pensando, tem vários nomes nessa cidade. Outra mulher aparecia dizendo, a área está segura, mas podem haver sobreviventes lá dentro. Vamos enviar um esquadrão de resgate. Essa era a mestre da Guilda dos Curandeiros e Farmacistas,
A Mestre Alquimista, de Rank 5. O protagonista continuava pensando. Alguns a chamam de Babilônia, enquanto outros a chamam de Cidade do Andar. Um homem era apresentado. Um guerreiro de Rank 10. O líder da corporação de vigilantes da cidade, Paladino. O homem dizia: esse não é o problema. Esse lugar esteve isolado por 5 anos. Tivemos muita sorte. O protagonista seguia em seu pensamento. Alguns ainda a chamam de Cidade da Ascensão, mas é essencialmente o mesmo. Uma cidade que você não pode deixar assim que entra nela. As pessoas gritavam do lado de fora: tragam mais extintores de incêndio. Não tem mais nenhum usuário de habilidade de água. E assim o protagonista completava seu pensamento. Os moradores dessa cidade estão acostumados com situações extremas como essa. Ele se virava e ouvia uma conversa. Que estranho, porque a santa não chegou ainda. Ela não é o tipo de pessoa que se atrasa para ajudar em emergências. O paladino respondia: ela disse que tinha algo para fazer hoje à noite. Será que era um encontro? Tenho visto ela andando muito com o Imperador das Chamas ultimamente. A mulher comentava: eu não gosto dele. Alguma coisa nele me deixa assustada. Nesse momento, o Imperador chegava no local e dizia: droga! Quem foi que brincou com o fogo sem minha permissão? O protagonista o encarava e pensava: ele chegou. O paladino dizia: obrigado por vir, Imperador das Chamas. Ele respondia: o irmão chegou. Como pode ver, um incêndio se iniciou nesses prédios velhos. Você pode nos ajudar? O imperador continuava: e o que eu ganho com isso? O protagonista cerrava os punhos e pensava: esse psicopata maluco. Ele ousa pedir por uma recompensa quando foi ele mesmo quem iniciou o incêndio. Você caiu nas graças do povo por ser o primeiro do ranking. Acha mesmo que me importo com o que os outros pensam de mim? Algumas pessoas comentavam: quem se importa com a personalidade dele? Ele já é um caçador lendário. Só estou falando a verdade. Não é como se as pessoas não soubessem que tipo de pessoa ele é. O imperador se virava enquanto dizia: me recuso a fazer trabalho de caridade. Então valeu. O protagonista, olhando para ele, pensava: ninguém sabe. Todo mundo pensa que o Imperador das Chamas é só um herói um pouco excêntrico. Eu sou o único que sabe de sua natureza como um assassino sanguinário. Eu realmente preciso matá-lo. Ele então saia andando em direção ao incêndio e um homem dizia: para onde você está indo, senhor? Ele se livrava do homem que dizia: é perigoso se aproximar tanto assim. Enquanto se aproximava, o protagonista pensava: pela humanidade, pela honra dos caçadores. Caçadores são pessoas que deveriam caçar monstros. Independente do método. O imperador se virava enquanto o homem gritava: senhor, toma cuidado. O protagonista partia na direção do imperador com a sua espada na mão. Enquanto avançava, continuava pensando: esse monstro merece ser extinto. Mas ele passava pelo imperador e as pessoas gritavam: você está indo para o fogo. Ele se jogava dentro do fogo. Só se ouvia o protagonista gritar lá dentro, dizendo que estava quente demais. Enquanto gritava cada vez mais de dor, desesperado, carbonizando dentro do fogo, o imperador olhava enquanto ele pensava: esse é o único jeito de matar esse monstro. O sistema aparecia avisando que ele tinha morrido. Então ele retornaria 24 horas no tempo. Ao acordar, novamente todas as notícias eram passadas. Ele se sentava na cama vendo o noticiário. O sistema aparecia novamente e dizia: você atualmente é um caçador de rank F. Ele pensava: ótimo, a habilidade está funcionando direito. Então um rank F como eu não recebe penalidade? Destruir o Imperador das Chamas no meu estado atual é impossível. Mesmo que eu tenha sorte. Isso só faria ele voltar 24 horas no tempo, já que ele também tem essa habilidade. Então a única forma de um caçador fraco como eu derrotá-lo é atravessar o sistema. E isso é o único jeito. Ele lembrava de uma entrevista. A entrevistadora dizia: quando foi a primeira vez que você despertou? Ele respondia: foi no verão em que eu tinha 21 anos. Então já se passaram 11 anos. Ela perguntava: você deve ter uma boa memória para se lembrar disso com clareza. Ele tomava um cafezinho e dizia: não é necessariamente isso. Acontece que o dia em que eu despertei também era meu aniversário. Então, o protagonista voltava pensando: 11 anos atrás, no dia 7 de junho. Então, se eu calcular até hoje,
São 4.050 dias no total. Depois de morrer 4.050 vezes, poderei voltar para antes do dia em que ele despertou. Ele se apunhalava, e o sistema avisava que ele foi de F novamente. Ele acordava, respirava ofegante e dizia: ótimo, agora só falta 4.049 dias. Então se atacava novamente, voltava, e ia de F de novo. Dia após dia, ele continuou nessa tortura. 2020 dias restavam, depois 543 dias restantes. E com um sorriso no rosto, ele dizia: finalmente, só mais um dia. E aí, rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal. Comenta aí o que achou dessa obra e se quer ver mais dela por aqui. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Valeu por assistir e até a próxima.